Graça e paz. Meu nome é Patrícia e vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia em ordem cronológica. Deuteronômio capítulo 12, o único local de adoração. Estes são os decretos e ordenanças que vocês devem ter o cuidado de cumprir enquanto viverem na terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês como herança. Destruam completamente todos os lugares nos quais as nações que vocês estão desalojando adoram os seus deuses, tanto nos altos montes como nas colinas e à sombra de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares, esmigalhem as suas colunas sagradas e queimem os seus postes sagrados. Despedacem os ídolos dos seus deuses e eliminem os nomes deles daqueles lugares. Vocês, porém, não adorarão o Senhor, o seu Deus, como eles adoram os seus deuses, mas procurarão o local que o Senhor, o seu Deus, escolher, dentre todas as tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação. Para lá vocês deverão ir e levar holocaustos e sacrifícios, dízimos e dádivas especiais, o que em voto tiverem prometido, as suas ofertas voluntárias e a primeira cria de todos os rebanhos. Ali, na presença do Senhor, o seu Deus, vocês e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo o que tiverem feito, pois o Senhor, o seu Deus, os terá abençoado. Vocês não agirão como estamos agindo aqui, cada um fazendo o que bem entende, pois ainda não chegaram ao lugar de descanso e à herança que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando. Mas vocês atravessarão o Jordão e se estabelecerão na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá como herança, e eles lhe concederá descanso de todos os inimigos que o cercam, para que vocês vivam em sua segurança. Então, para o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher como habitação do seu nome, vocês levarão tudo o que eu lhes ordenar: holocaustos, sacrifícios, dízimos e dádivas especiais, e tudo o que tiverem prometido em voto ao Senhor. E regozijem-se ali perante o Senhor, o seu Deus, vocês, os seus filhos e filhas, os seus servos e servas, e os levitas que vivem nas cidades de vocês por não terem recebido terras nem propriedades. Tenham o cuidado de não sacrificar os seus holocaustos em qualquer lugar que lhes agrade. Ofereçam-no somente no local que o Senhor escolher numa das suas tribos, e ali ponham em prática tudo o que eu lhes ordenar. No entanto, vocês poderão abater os seus animais em qualquer das suas cidades e comer quanta carne desejarem, como se fosse carne de gazela ou de veado, de acordo com a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe der. Tanto quem estiver cerimonialmente impuro, quanto quem estiver puro poderá comê-la, mas não poderão comer o sangue. Derrame-no no chão como se fosse água. Vocês não poderão comer em suas próprias cidades o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, nem a primeira cria dos rebanhos, nem o que em voto tiverem prometido, nem as suas ofertas voluntárias ou dádivas especiais. Ao invés disso, vocês os comerão na presença do Senhor, o seu Deus, no local que o Senhor, o seu Deus, escolher. Vocês, os seus filhos e filhas, os seus servos e servas, e os levitas das suas cidades, alegrem-se perante o Senhor, o seu Deus, em tudo o que lhe fizerem. Tenham o cuidado de não abandonar os levitas, enquanto vocês viverem na sua própria terra. Quando o Senhor, o seu Deus, tiver aumentado o seu território, conforme lhes prometeu, e vocês desejarem comer carne e disserem: gostaríamos de um pouco de carne, poderão comer o quanto quiserem. Se o local que o Senhor, o seu Deus, escolher para pôr o seu nome ficar longe demais, vocês poderão abater animais de todos os rebanhos que o Senhor lhe der, conforme lhe ordenei, e em suas próprias cidades poderão comer quanta carne desejarem. Vocês a comerão como comeriam carne de gazela ou de veado. Tanto os cerimonialmente impuros quanto os impuros poderão comer. Mas não comam o sangue,
porque o sangue é a vida, e vocês não poderão comer a vida com o sangue. Vocês não comerão o sangue. Derramem-no no chão como se fosse água. Não comam para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos, porque estarão fazendo o que é justo perante o Senhor. Todavia, apanhem os seus objetos consagrados e o que em voto tiverem prometido e dirijam-se ao local que o Senhor escolher. Apresentem os seus holocaustos colocando-os no altar do Senhor, o seu Deus, tanto a carne quanto o sangue. O sangue do seu sacrifício será derramado ao lado do altar do Senhor, o seu Deus, mas vocês poderão comer a carne. Tenham o cuidado de obedecer a todos esses regulamentos que lhe estou dando, para que sempre vá tudo bem com vocês e com todos os seus filhos, porque estarão fazendo o que é bom e certo perante o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, eliminará da sua presença as nações que vocês estão a ponto de invadir e expulsar. Mas, quando vocês a tiverem expulsado e tiverem se estabelecido na terra delas, e depois que elas forem destruídas, tenham cuidado para não serem enganados e para não se interessarem pelos deuses delas, dizendo: como essas nações servem aos seus deuses, faremos o mesmo. Não adorem o Senhor, o seu Deus, da maneira como fazem essas nações, porque, ao adorarem os seus deuses, elas fazem todo tipo de coisas repugnantes, que o Senhor odeia, como queimar seus filhos e filhas no fogo em sacrifício aos seus deuses. Apliquem-se a fazer tudo o que lhe ordeno, não acrescentem nem tirem coisa alguma. Deuteronômio capítulo 13. Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer e ele disser: vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no e apeguem-se a Ele. Aquele profeta ou sonhador terá que ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito e os redimiu da terra da escravidão. Ele tentou afastá-los do caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou que seguissem. Eliminem o mal do meio de vocês. Se o seu próprio irmão, ou filha, ou filho, ou a mulher que você ama, ou o seu amigo mais chegado, secretamente instigá-lo dizendo: vamos adorar outros deuses, deuses que nem você nem os seus antepassados conheceram, deuses dos povos que vivem ao seu redor, quer próximos, quer distantes de um ao outro lado da terra. Não se deixe convencer, nem ouça o que ele diz. Não tenha piedade nem compaixão dele e não o proteja. Você terá que matá-lo. Se a sua mão, a primeira a levantar-se para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo, apedreje-o até a morte, porque tentou desviá-lo do Senhor, o seu Deus, que o tirou do Egito, da terra da escravidão. Então todo Israel saberá disso, todos temerão e ninguém tornará a cometer uma maldade dessas. Se vocês ouvirem dizer que numa das cidades que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para nelas morarem, surgiram homens perversos e desviaram os seus habitantes, dizendo: vamos adorar outros deuses, deuses que vocês não conhecem, vocês deverão verificar e investigar. Se for verdade e ficar comprovado que se praticou esse ato detestável entre vocês, matem ao fio da espada todos os que viverem naquela cidade. Destruam totalmente a cidade, matando tanto os seus habitantes quanto os seus animais. Ajuntem todos os despojos no meio da praça pública e queimem totalmente a cidade e todos os seus despojos, como oferta ao Senhor, o seu Deus. Fique ela em ruínas para sempre e nunca mais seja reconstruída. Não seja encontrado em suas mãos nada do que foi destinado à destruição, para que o Senhor se afaste do fogo da sua ira. Ele terá misericórdia e compaixão de vocês.
e os fará multiplicar-se conforme prometeu, sob juramento aos seus antepassados. Somente se obedecerem ao Senhor, o seu Deus, guardando todos os seus mandamentos que lhes estou dando e fazendo o que é justo para ele. Reflexão. Deuteronômio, capítulo 12, do 15 ao 16, uma dieta de respeito. Os israelitas, eles tinham a ordem de não levar a carne que comiam em suas refeições diárias para o santuário central. O sangue era proibido para eles, porque simbolizava a vida. Devia ser tratado com respeito, porque Deus é o Criador da vida. Derramando sangue na terra, o israelita estava reconhecendo a santidade da vida e simbolicamente a entregava de volta para Deus. No capítulo 12, verso 31, fala sobre os sacrifícios de crianças. Eram um dos mais abomináveis pecados para Deus. Era quase sempre associado ao culto a Moloque, o deus pagão dos amonitas. Em seus rituais, uma criança era jogada no fogo com o intuito de apaziguar sua ira e de pedir as bênçãos de Moloque. Os cananeus foram descritos como assassinos sem misericórdia de crianças indefesas. O Deus de Israel, por contraste, requeria a pena de morte para tais atos. Tanto Manassés como Acás foram culpados de realizar sacrifícios de crianças. O verdadeiro teste para um profeta de Deus não é o milagre, mas sua mensagem. O profeta de Deus faz sinais e maravilhas para atestar o poder de Deus e para ensinar seus mandamentos. Deus é glorificado. Todas as grandes religiões do mundo dizem que cultuam a Deus. Em nossa sociedade, qualquer forma de culto, quando sinceramente praticado, é em geral aceito como legítimo. A Bíblia, porém, diz outra coisa. Ensina que o próprio Deus orienta como deseja ser adorado. Deus chamou seu povo Israel para abandonar outras religiões. Ordenou-lhes desde o início a não cultuar ao Senhor como os outros povos adoravam a seus deuses. Instruiu seu povo a adorá-lo em um lugar escolhido por ele e onde iria habitar. Ali, seu povo devia vir apresentar o sangue dos seus sacrifícios. Adorar a Deus de diferentes maneiras ou da maneira que escolhemos continua não sendo legítimo. Deus precisa ser adorado onde Ele deseja fazer seu nome habitar. Ainda é necessário para Deus um sacrifício para remir o pecado. Atuando na história da humanidade, Deus revelou Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome. Filipenses, capítulo 2, verso 9. Como sacrifício definitivo pelo pecado. Há muitas religiões competindo neste mundo, mas Jesus Cristo veio para revelar que Ele é o único caminho para o Pai. João, capítulo 14, verso 6. O estilo do culto cristão pode variar de uma congregação para outra, mas os cristãos podem ficar confiantes de que, se o culto está centrado na pessoa de Cristo, isso vai glorificar e agradar a Deus. Finalizamos mais uma leitura da Palavra de Deus em ordem cronológica. Deus abençoe e até a próxima. Audiobook Surpreendidos pelo Reino.